Fala, investidor! Eu sou Fernando Manhães, criador deste canal voltado principalmente para falar de investimentos e de uma forma bem especial sobre o mercado de opções e feito por uma pessoa que opera nesse mercado. E eu falo isso porque eu sei que lá na frente, futuramente, o mercado de opções provavelmente ele vai se popularizar e com isso grandes influenciadores começarão a falar sobre esse mercado, pessoas às vezes que não terão a devida experiência, mas que pelo público que eles têm, eles vão conseguir atrair a atenção de muita gente. Então tome bastante cuidado, às vezes em seguir pessoas que falam sobre algumas coisas que estão na moda e que às vezes não necessariamente têm um conhecimento adequado para poder transmitir para as pessoas. Mas vamos lá, depois de algum tempo parado, sem gravar vídeos, eu resolvi, já estava com algumas ideias de conteúdos para trazer aqui para vocês, mas aí eu resolvi fazer agora, antes até mesmo de alguns outros vídeos que eu estava programando fazer, eu resolvi trazer esse vídeo comentando um vídeo que eu assisti recentemente sobre uma pessoa que eu sigo, sobre um economista que tem um canal no YouTube, em diversas mídias sociais na verdade, mas eu sigo ele muito mais no canal que ele tem no YouTube. Ele faz vídeos semanais muito interessantes, o Economista Sincero. Se você ainda não segue o canal dele lá, eu recomendo que você siga. Ele traz uma visão bem interessante, por ser economista, não só da parte econômica, de forma bem abrangente, mas também alguns acontecimentos mundiais e políticos que impactam também na nossa economia. Então é aquele que eu falo para vocês, é uma pessoa que traz um conteúdo com experiência, com vivência e com conhecimento adequado. E nesse vídeo aqui, no último, um dos vídeos recentes que ele fez, ele falou sobre os 5 principais erros de investimento na vida dele, e um dos erros que ele apontou nesse vídeo foi o fato dele ter negociado no mercado de opções. Então nós vamos ver essa experiência que ele teve e vamos trazer aqui alguns comentários, e aí eu já destaco que aqui o objetivo é trazer aquela experiência que ele teve e de forma alguma é criticar o trabalho dele, até porque, como eu já adiantei, eu sou um seguidor e gosto muito do conteúdo que ele traz. Vamos lá então no vídeo. Das 5 coisas, mercado de opções e day trade. É isso aí. Poxa, Arlan, eu também perdi. Eu sei, cara. Opções e day trade é a porta de entrada. É a porta de entrada. Você começa a investir na bolsa. Aí você olha lá um códigozinho. O que é esse PetroJ34 aqui? Porra, isso aqui deu uma valorização de 200% hoje. Porra, é isso que eu quero. O cara mostrando o gráfico, coloca R$2.000, tira R$500. Que isso? Isso nem tinha antes, na minha época, tá? Mas digo o seguinte, hoje, muitos... Então vou fazer aqui uma pausa rapidamente para a gente poder falar essa primeira observação que ele tem aqui. E realmente no mercado de opções ele tem esse poder de trazer valorizações, grandes movimentações num curto espaço de tempo. Então ele falou aqui de opções, que tendo essa valorização, essa volatilidade, isso faz parte do mercado de opções e você sabendo aproveitar, estando do lado certo, você se beneficia dessa volatilidade. Essa volatilidade ela é positiva se você souber fazer as operações adequadas, porque você pode vender volatilidade, por exemplo, ou até mesmo se posicionar em momentos que depois a volatilidade vai te trazer retornos significativos. Vamos continuar aqui acompanhando o vídeo dele. Os investidores começam na bolsa, aí olham lá a análise gráfica, formou a imagem de um bebê, de um ombro invertido, ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro. Para com isso, cara. Vai ler horóscopo, porra. Vai ler horóscopo. Mas eu também fiz isso. Durante uns 2, 3 anos. Por aí, uns 2, 3 anos da minha vida. Não tinha, naquela época, rede social. 2001, 2, 3, 4. Não tinha rede social. Primeira rede social mais conhecida foi Orkut, acho que 2004 ou 2005. Me corrijam aí se eu estiver errado. Então aqui, mais um comentário, a gente observa aqui então que ele operou, que ele investiu no mercado de opções, primeiro, lá em 2000, então há muito tempo atrás, 24 anos atrás, obviamente que era um mercado bem diferente, as ferramentas eram bem diferentes das ferramentas que nós temos hoje em dia. Então hoje em dia nós temos muito mais informações. Eu, quando comecei a operar, quando foi em 2011 ou 12, foi quando eu tive meu primeiro contato com o mercado de opções, não comecei a operar naquela época,
mas foi quando eu consegui um livro sobre esse mercado e eu já via como algo complexo, né? E aí eu li aquele livro, não tinha muitas outras fontes de consulta, eu resolvi não operar naquele momento, e só em 2018, com a ideia um pouco mais amadurecida, foi que realmente eu vim operar nesse mercado. Então a gente realmente observa uma evolução muito grande no mercado, na informação, em vídeos, de conteúdos digitais, de publicações. Então isso é um ponto, né? Nós temos que entender que naquele contexto, naquela época de 2000, eram pouquíssimas fontes de consulta sobre isso daí. E um outro aspecto que ele aborda aqui, a gente já observa, que ele parece ser um crítico de análise gráfica, né? A análise gráfica realmente era utilizada muito mais para quem quer operar mais no curto prazo, e o perfil dele, que é um de investidor de longo prazo, ele vai focar muito mais numa análise fundamentalista. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no vídeo. Você não tinha como ter tanta informação como hoje. Tinha um outro fórum na internet. Então estamos no início dos anos 2000, tá na tela aí, muita volatilidade, falta de informações, riscos maiores e pressa em ganhar dinheiro que você... Bom, e aí a gente já observa, né, reforçando aquilo que eu falei, então um tempo atrás, alta volatilidade, isso é realmente uma característica do mercado de opções, mas isso não é necessariamente um aspecto ruim, porque você pode aproveitar essa volatilidade. Falta de informações, como eu falei, isso daqui hoje em dia está muito mais minimizado, né? A gente pode até dizer que talvez tenha informações até, seja uma overdose de informações, maiores riscos, né? Com certeza o mercado de opções ele traz riscos maiores do que a maioria dos outros mercados. Mas é aquilo que eu falo, né? Para você ter grande sucesso no mercado de investimento, você vai precisar tomar risco, você vai precisar de um pouco de sorte, você vai precisar de paciência, de conhecimento e de um certo equilíbrio emocional. E pressa em ganhar dinheiro. Então, e aí a gente já posso até adiantar aqui que geralmente o mercado de opções ele vai atrair, e quem vai se dar mal no mercado de opções é quem vai com muita pressa, é quem tem muita ganância e começa esse investimento talvez sem o embasamento teórico necessário para você investir no mercado que é um pouco mais complexo do que o mercado normal de ações. Você também tem. Então, eu considero hoje a minha maior perda essa. Em valores, olha, talvez não, mas o que acontece? Se eu pegar o valor que eu perdi, eu vou fazer isso, tá? Vou postar lá na comunidade. Vou postar na comunidade. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade, falar rapidinho, não vou ficar aqui de jabá. Eu tenho uma comunidade e lá dentro tem todos os meus cursos, o que eu falo, o que eu estou investindo, as minhas resenhas, está tudo lá. Eu vou pegar, eu nem deveria fazer isso que eu vou me irritar, mas tudo bem. Eu vou pegar o valor que eu perdi no início dos anos 2000 e vou atualizar para hoje com 10% ao ano. Bom, aí é aqui mais um comentário que eu também acho que vale a pena. Então veja bem, ele investiu há 24 anos atrás, mais ou menos, durante uns 2 anos, né, um período até curto. Não teve sucesso nas operações que ele fez. Não vou julgar aqui a parte de conhecimento que ele tinha naquela época para poder fazer os investimentos dele. Mas o ponto que ele está trazendo aqui agora é que o prejuízo que ele teve nem foi tão grande em valor absoluto. Mas o ponto que ele traz aqui agora é que aquele valor que ele perdeu lá atrás, hoje poderia estar dando muito mais retorno. E aí nesse aspecto aqui, vamos dizer, esse não é um argumento dos mais fortes, né? Porque você pode ter perdido dinheiro em muitas outras coisas. Eu, por exemplo, lá em 2008, perdi muito dinheiro em ações, né? E se eu for chegar agora e falar, se eu não tivesse perdido aquele valor, hoje em dia numa renda fixa estaria me dando tanto dinheiro. Então, não, eu acho que não é um argumento tão interessante assim para você trazer as opções como desvantagem. Ele perdeu dinheiro, obviamente esse dinheiro, se tivesse numa outra aplicação talvez mais segura, hoje teria um valor muito grande. Da mesma forma como eu perdi dinheiro em muitas outras aplicações, inclusive no mercado acionário com empresas da Bolsa de Valores que quebrou, né? Então tem vários casos disso daí, um deles que não foi o meu, mas um deles é a OGX, que inclusive ele comenta aqui no vídeo também como um dos erros aí que muitos investidores tiveram. Dividendos, para ver quanto a atualização daria que eu perdi. Cara, isso vai dar uma grana violenta. Eu posto lá na comunidade, me cobrem isso lá. Então, minha primeira perda no início dos anos 2000 foi em opções day trade. Comprava opções a seco, fazia day trade, ação para ganhar dinheiro na semana. E eu fui perdendo dinheiro. Mas pior do que o dinheiro era o tempo. E aí, mais um comentário aqui, você vê que
pelo que ele fala aqui, lá em 2000, ele começou, né, ou uma das primeiras operações que ele fez de investimento foi no mercado de opções. E aí realmente o mercado de opções, por ele ser um pouco mais complexo, é interessante que ele não seja, né, o primeiro investimento da pessoa. É interessante que a pessoa vá paulatinamente ganhando bagagem, ganhando experiência na renda fixa, depois nos fundos imobiliários, depois nas ações e num passo seguinte o mercado de opções. Porque o mercado de opções ele é um derivativo das ações. Então é muito mais fácil você operar no mercado de opções quando você já entende a sistemática, a movimentação das ações, porque é em cima dela, né, em cima do movimento das ações que você vai lucrar. Então não é interessante para aquele completo iniciante começar a sua jornada de investimento pelo mercado de opções. Tempo. Eu sempre falo isso com você. Você aí é médico. Você estudou. E aí aqui agora ele está falando sobre perda de tempo. Começar a ganhar dinheiro de verdade. Você acha que num curso de final de semana de day trade de opções, você vai virar o Buffett? Você acha isso? Vai bater o mercado? Vou bater o mercado. Vai bater porra nenhuma. Vai bater porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Mas um curso gráfico, o bebê ao contrário, uma nuvem, porra. Olha só, se isso funcionasse como você pensa, existe análise gráfica, existem algumas coisas muito específicas, mas se tudo que você vê na internet funcionasse, não era mais fácil botar isso na inteligência artificial, num computador, e ele ficar comprando e vendendo sozinho? Um fundo quântico, alguma coisa assim? Então, depois a gente fala sobre isso para não me estender em cada coisa. Primeira perda. Bom, e aí, nesse aspecto aqui, ele traz a questão do tempo que ele dedicava aqui para poder investir no mercado de opções. E quanto a isso daqui, eu quando comecei a investir, e um dos motivos que eu comecei a investir no mercado de opções, é porque naquela época eu tinha mais tempo. Eu estava morando fora do Brasil, então eu conseguia me aproveitar da diferença de fuso horário, para depois que eu chegava, né, em casa do trabalho, eu conseguia ter ainda um tempo, era mais ou menos 5 horas de diferença, então eu chegava em casa do trabalho e eu ainda conseguia ter praticamente toda a tarde do funcionamento da bolsa, da B3, para poder operar na parte da noite. Então isso me trouxe um benefício, que eu conseguia acompanhar o mercado e naquela época lá eu tive retornos bem interessantes. Hoje em dia, né, como eu estou aqui no Brasil, então eu durante o dia eu não faço as minhas operações, eu faço basicamente as programações na noite anterior e durante o dia ela vai sendo executada. Porque quando eu chego do trabalho em casa, a bolsa já fechou. E aí até por isso que eu comecei a migrar para outros tipos de investimento, aqueles que funcionam aí 24 horas por dia. Mas isso aí fica um conteúdo para um outro vídeo. Mas o ponto que ele traz aqui da questão do tempo, né, se a gente for ver, nesse início que eu comecei no mercado de opções, em que eu operava de forma direcional, obviamente que nesse tempo aí eu precisava de mais tempo para poder acompanhar, para fazer as análises, para montar as estruturas, para fazer ali as rolagens, os manejos daquelas operações, mas foi também o período em que eu mais ganhei dinheiro. Hoje em dia, com menos tempo dedicado, não dedico tanto tempo assim mais no mercado de opções. As análises que eu faço de gráfico aqui são bem mais rápido, até porque eu ganhei mais bagagem com esse tempo todo. Então meia hora por semana ou até mesmo 1 hora por mês é o suficiente para eu poder montar as operações e depois desmontar. E esse ponto que ele falou realmente é importante. Se você gastar muito tempo naquilo ali, tempo que às vezes te prejudique no seu desempenho, da sua função principal, da sua atividade principal de renda, você realmente tem que rever isso daí. Nós estamos falando aqui como mercado de opções como uma renda extra para você e não para você ter aquilo ali como sua renda principal. E dessa forma você não pode deixar, né, com que essa sua renda extra consuma o seu tempo e te prejudique na sua atividade principal de geração de renda. Então, mas assim também como o mercado de opções pode demandar tempo, através, né, por meio das análises, o mercado acionário também, né? Quem acompanha ele sabe que ele lê relatórios, ele faz análise fundamentalista, coisas que também consomem tempo. Então isso é muito relativo, criticar o mercado de opções porque demanda tempo. Agora, uma coisa que ele vai falar aqui mais para frente, nós vamos chegar lá, é que além do tempo, realmente o mercado de opções naquela fase lá minha inicial trazia também uma pressão e um desconforto psicológico. Tá? E hoje em dia, com as operações que eu faço, principalmente de geração de renda, me traz uma tranquilidade muito maior para operar.
além de me demandar menos tempo, traz também aí uma tranquilidade para poder dormir, para poder fazer outras coisas que lá no início, quando você opera às vezes de uma forma muito alavancada ou de uma forma muito exposta, não era possível. Vamos continuar aqui. Violenta que eu senti, me fazia mal, dava uma angústia, eu perdia dinheiro, 2.000, 3.000, 5.000, foi início dos anos 2000. Isso acontece, se a pessoa não tiver o embasamento psicológico, acontece. Não faço mais. Eu ganho dinheiro no médio a longo prazo. Esse negócio de ficar comprando aí, como diz lá o Baster, é cemitério de malandro. Aliás, o fórum dele me ajudou muito a sair dessa confusão, acho que 2004 ou 5. Então a gente consegue observar aqui nos comentários, né? E aí termina, ele começa a falar dos outros 4 piores investimentos que ele teve. Não é o nosso foco aqui, o nosso foco é realmente bater sobre esse pior investimento que ele apontou, que é o day trade, né? Isso aí realmente eu concordo com ele, mas o mercado de opções. Observe que ele trouxe aqui alguns argumentos, só que você consegue, né, no caso da volatilidade alta, você consegue se aproveitar disso. O tempo realmente te consome tempo, mas outros tipos de investimento, até mesmo os investimentos que ele tem voltado para o longo prazo no mercado acionário, também vai consumir tempo de análise, seja acompanhando indicações de relatórios, de casos de análise ou de vídeos, seja a própria pessoa lendo os relatórios, fazendo a sua análise fundamentalista, acompanhando o desempenho das ações. Logicamente que atualmente eu utilizo muito mais análise gráfica para fazer ali vendas cobertas, né? Ou seja, gerando renda com as opções, mas eu já comecei, e ele comenta aqui no vídeo, e esse foi um dos motivos que ele perdeu muito dinheiro, foi porque lá no início, com menos ferramentas, começando nesse mercado, ou seja, a princípio, sem muito conhecimento nem sobre investimentos e muito menos sobre o mercado de opções, porque naquela época era muito mais restrito o acesso a isso daí, ele começou com operações a seco, de compra a seco. E a compra a seco você precisa de um movimento das ações. Então você precisa montar essas operações que são capazes de trazer grandes retornos, mas você precisa montar essas operações antes de certos momentos mais agressivos do mercado. Então, como divulgação de resultados, reuniões que definem a taxa básica de juros, fusões, anúncios políticos, então tudo isso daí que são capazes de trazer grandes movimentos no mercado de ações, eles também impactam muito mais no mercado de opções. E o que eu falo para vocês é o seguinte, o mercado de opções ele é atrelado ao mercado de ação. Então a análise que você faz no mercado de ação, você pode também utilizar no mercado de opções. Porque quando eu falo para vocês que eu utilizo o gráfico para fazer análise gráfica, eu não faço análise gráfica das opções. Eu faço análise gráfica das ações. E como o movimento das ações é um dos principais motivos que impactam também no movimento das opções, eu aproveito disso daí. Então, para a gente poder já caminhando aqui para o final do vídeo, eu quero trazer aqui alguns aspectos, reforçando algumas ideias que ele trouxe aqui. Volatilidade alta. É realmente alta, mas isso é bom, é o diferencial do mercado de opções, porque você pode vender volatilidade e se beneficiar com isso, ou você pode operar aproveitando quando o mercado tiver uma grande esticada, né, um grande movimento, e você se aproveitar. Agora, se você estiver comprando volatilidade, você pode realmente se dar mal. Os riscos também são mais altos do que o mercado de ações, porque você pode perder tudo aquilo que você investiu, ou até mesmo ficar devendo. Por isso que é importante o conhecimento. É importante que você não seja ganancioso nesse tipo de investimento. É importante que você tenha o conhecimento que hoje em dia está muito mais acessível, com canais, com vídeos, com livros, falando sobre esse tipo de assunto. As ferramentas hoje em dia são muito mais adequadas, muito mais profissionais, né? Se lá em 2000 era muito difícil, até mesmo em 2018, quando eu comecei, eu operava com aquele home broker da corretora, muito limitado. Hoje em dia eu consigo fazer com plataformas que fazem com que eu tenha um desempenho muito melhor e que fazem também com que eu poupe muito mais tempo, porque já é muito mais fácil de montar as operações, eu já boto ali as estruturas. Não é igual antigamente que eu tinha que montar perna por perna, tinha que ter um quadro com tudo escrito para poder não me perder no meio de tantas aquelas operações que ficavam soltas. Hoje em dia na plataforma já fica tudo separado, já me mostra o que é trava de alta, o que é trava de baixa, o que são ali, eu já consigo visualizar as THL, vem separadinho. Então as ferramentas de hoje em dia favorecem muito mais
esse tipo de investimento. O comportamento ele é muito importante, então o fator emocional e psicológico ele é muito importante para o investidor de renda variável. Então isso aqui é um aspecto que você tem que gerenciar muito, principalmente a sua ganância e a sua aversão à perda. Então aqueles vieses comportamentais é muito interessante, tanto é que por um bom tempo parte dos meus estudos nos meus livros não era nem sobre operações em si, era sobre a psicologia do mercado e do investidor. E o tempo realmente te consome tempo, principalmente nessas operações a seco em que você tem que fazer análise gráfica. Às vezes saber o melhor momento para entrar e para sair realmente vai te consumir tempo. Mas hoje em dia nas operações que eu faço de geração de renda principalmente, você não precisa de uma dedicação tão grande assim, lembrando que outros investimentos também em renda variável, fundos imobiliários ou ações, também irão te demandar tempo. Então essa foi a experiência que ele teve, foi uma experiência ruim, mas eu gosto muito do trabalho dele, eu até recomendo você que ainda não segue ele, o Economista Sincero, vai lá nas mídias sociais, no YouTube dele, começa a acompanhar, ele tem também uma comunidade. Eu acho que a gente consegue aprender muito com aquilo que ele fala, porque ele tem um conhecimento de economista, ele é formado, então vai agregar muito para você. E no perfil dele, perfil mais de longo prazo, realmente o mercado de opções talvez não se encaixou muito naquele perfil. O mercado de opções é mais para aquele que tem um pouquinho mais de pressa para poder ter ganhos aí melhores. Então eu falo numa boa, eu reforço a ideia de que o mercado de opções é um mercado poderoso, que envolve realmente certos riscos, não é realmente para todo mundo, é um aprendizado que deve vir numa sequência, numa escalada crescente, você tem que vir crescendo nos investimentos, mas eu acho que vale a pena para aquele que já está há algum tempo utilizar esse mercado de opções. Inclusive, se a gente for ver aqui o meu desempenho, grande parte dos meus prejuízos são por causa, grande parte do meu prejuízo é por causa das ações. E as opções elas me ajudam a amenizar e a diminuir esse prejuízo. Então se eu não operasse opções, eu estaria bem pior, porque eu estaria só exposto ao mercado acionário. E o mercado de opções ele me possibilita proteger a minha carteira. Vou até mostrar para vocês aqui. Estou mostrando para vocês aqui rapidamente, aqui vocês conseguem ver, Então aqui, as minhas perdas nesse ano de 2024, Eu agora estou perdendo bem menos, vou até falar sobre isso no outro vídeo, mas vocês observam aqui que ações, eu só perdi dinheiro em ações, em opções eu só lucrei, E mais ou menos aqui nas operações que eu fiz nessa corretora aqui, mais ou menos se anulam uma com a outra. Então imagine se eu ficasse exposto, se eu tivesse exposto só a ações, o prejuízo que eu estaria tomando. Então lembrando que se a gente for observar aqui o desempenho, por exemplo, do BOVA11, que é o índice, o ETF que reflete as ações da Ibovespa, que está tendo um aumento nesse mês agora de 4%, mas nesse ano 2024 está quase 4% no prejuízo. Então se a gente for pegar aqui no início do mês, o prejuízo estava bem grande aqui. Então quando a gente vai falar também, tem muitas ações no Ibovespa, na nossa bolsa de valores, que não está tendo um desempenho muito bom por várias questões. Realmente a parte econômica do Brasil eu acho que ela não está boa e isso tem refletido em muitas ações. Então você operar no mercado de opções pode te trazer aí, minimizar algumas perdas, potencializar alguns ganhos. Então é um mercado que vale a pena a pessoa se atentar, sempre controlando as suas emoções e com o conhecimento adequado. É isso daí, bora crescer. Foi muito bom gravar esse vídeo, voltando a gravar uns vídeos. Eu vou gravar mais alguns vídeos aí em breve, para pelo menos bater a minha média, a minha meta de 100 vídeos aqui no canal. Muito obrigado, se gostou, deixe seu curtir, escreva nos comentários alguma sugestão de conteúdo. Até a próxima e bora crescer!